Você sabia que os carros chineses estão encalhando no Brasil e isso está causando um verdadeiro desespero nas montadoras brasileiras? Montadoras brasileiras estão cada vez mais preocupadas com a invasão dos carros chineses no país. A demanda caiu, os estoques estão se acumulando e há quem diga que isso pode causar uma verdadeira revolução nos preços. Será que as marcas brasileiras têm motivos para se preocupar tanto? O mercado automotivo brasileiro está enfrentando uma transformação inesperada com a chegada de montadoras chinesas. Marcas como BYD e GWM introduziram carros que não apenas chamam a atenção pelo visual moderno, mas também pela avançada tecnologia embarcada. Esses veículos, muitos deles eletrificados, surgiram como uma alternativa atraente para consumidores brasileiros que buscam carros mais eficientes e sustentáveis. Um detalhe interessante é que, enquanto o mercado nacional ainda engatinha em termos de eletrificação, os chineses já dominam essa tecnologia há anos. Além disso, os carros vindos da China são recheados de funcionalidades que até pouco tempo estavam disponíveis apenas em veículos de luxo. Estamos falando de tecnologias como sistemas de assistência ao motorista, telas de mídia imersiva e acabamento sofisticado. Outro ponto de destaque é o custo-benefício. Com produção em larga escala e mão de obra mais barata, essas montadoras conseguem oferecer preços muito competitivos, mesmo com o aumento gradativo do imposto de importação. A presença dessas marcas no Brasil não é coincidência. Elas enxergaram um mercado carente de inovação, onde os consumidores clamam por mais tecnologia e preço justo. Mas será que essa invasão está acontecendo sem complicações? Com a chegada massiva de carros chineses ao Brasil, um problema que inicialmente parecia uma vantagem começou a surgir: o acúmulo de estoques. Atualmente, estima-se que existam mais de 80 mil veículos chineses parados em pátios, portos e concessionárias pelo país. Esses números são muito superiores ao volume de vendas registrado nos primeiros meses do ano. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto, pouco de 72 mil veículos foram comercializados, o que significa que há mais carros chegando do que sendo vendidos. Esse fenômeno tem explicações claras. As montadoras chinesas, aproveitando a isenção gradual de impostos, decidiram importar um grande volume de veículos, prevendo que poderiam ter vantagem sobre as montadoras nacionais. O problema é que a demanda não acompanhou essa oferta gigantesca, gerando uma preocupação tanto para as montadoras quanto para os consumidores. O que acontece quando há mais produtos do que compradores? Descontos expressivos. No entanto, essa prática, que à primeira vista parece benéfica para o consumidor, pode ter um efeito negativo a longo prazo, tanto no valor de revenda quanto na imagem das marcas. A pergunta que fica é: como as montadoras brasileiras estão reagindo a esse cenário? Será que estamos prestes a ver uma guerra de preços ou algo muito maior? Enquanto o estoque de carros chineses continua a crescer, uma preocupação significativa tem tomado conta das montadoras brasileiras. Empresas como Volkswagen, Fiat e Chevrolet, que dominam o mercado automotivo nacional há décadas, estão vendo seus números de vendas sendo impactados. Mas o que realmente está por trás desse medo? A resposta é mais complexa do que parece. Primeiramente, há a questão dos custos de produção. Fabricar um carro no Brasil envolve altos impostos, mão de obra mais cara e um processo regulatório complexo. Em contraste, os carros chineses, mesmo pagando o imposto de importação, que está sendo reativado de forma gradual, ainda chegam ao país com um preço final mais competitivo. Isso acontece porque o custo de fabricação na China é significativamente mais baixo, desde a produção de componentes até a montagem final. Essa diferença de custos gera o que as montadoras brasileiras chamam de concorrência desleal. Para elas, competir com veículos que têm uma produção muito mais barata, mas que chegam ao Brasil com características tecnológicas superiores, se torna um desafio quase impossível de vencer. É por isso que a Anfávia, a associação que representa essas montadoras, tem pressionado o governo
pela reativação total do imposto de importação, na esperança de proteger o mercado nacional. No entanto, muitos especialistas questionam se essa medida é realmente justa para os consumidores, que buscam carros de melhor qualidade a preços acessíveis. E falando em economia, você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que muitas vezes são ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Descubra como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso e no planeta. Basta clicar no comentário fixado e garantir seu e-book com uma condição especial. Mas será que essa pressão das montadoras brasileiras é a única saída? O protecionismo, ou seja, a implementação de barreiras tarifárias para proteger a indústria nacional, é uma estratégia antiga e, por vezes, eficaz. No Brasil, as montadoras nacionais estão clamando por essa proteção contra a concorrência internacional, especialmente contra os carros chineses que estão invadindo o mercado. Mas será que essa é realmente a solução mais justa e eficiente para o consumidor brasileiro? De um lado, temos a argumentação das montadoras brasileiras. Elas defendem que os custos de produção locais são muito mais altos devido à carga tributária elevada, ao custo da mão de obra e às exigências regulatórias. Portanto, ao permitir que carros chineses entrem no país com preços mais baixos, mesmo com impostos de importação, estaríamos favorecendo a concorrência desleal. Além disso, elas alegam que sem essa proteção, fábricas podem fechar e empregos podem ser perdidos, o que teria um impacto devastador para a economia. Por outro lado, o consumidor brasileiro já está cansado de pagar preços exorbitantes por carros com tecnologia inferior e acabamentos muitas vezes abaixo do esperado. Um veículo chinês, com mais funcionalidades e um design mais moderno, acaba oferecendo uma relação custo-benefício muito mais atrativa. Será que devemos frear a chegada de carros chineses para salvar uma indústria que muitas vezes parece não se preocupar com a qualidade oferecida ao consumidor final? Com todas essas tensões entre montadoras nacionais e chinesas, o futuro do mercado automotivo no Brasil está longe de ser claro. Se, por um lado, o protecionismo pode ganhar força, limitando a importação de veículos mais baratos, por outro, as montadoras brasileiras terão que repensar suas estratégias para continuar competitivas. Mas o que podemos esperar nos próximos meses e anos? O primeiro ponto que merece destaque é a provável guerra de preços. Com um estoque gigantesco de carros chineses no Brasil, mais de 80 mil unidades, as marcas como BYD terão que agir rapidamente para desovar essa frota. E a principal arma nesse cenário será a aplicação de descontos significativos. Isso pode gerar uma reação em cadeia. As montadoras brasileiras serão forçadas a ajustar seus preços, oferecendo promoções e condições de financiamento mais atrativas para competir diretamente com as marcas estrangeiras. Esse movimento pode ser benéfico para o consumidor, que verá oportunidades para adquirir veículos mais tecnológicos por um valor inferior ao praticado até então. O público brasileiro não quer mais pagar caro por carros com tecnologia ultrapassada e acabamentos medíocres. Para sobreviverem a esse novo cenário, as marcas locais precisarão se reinventar. Você estaria disposto a comprar um carro chinês com grande desconto, mesmo sabendo que a desvalorização na revenda pode ser maior, ou prefere pagar mais por um carro fabricado no Brasil? E mesmo com todos esses fatos, você não está preparado para saber que a BYD planeja aumentar as vendas dos carros elétricos em mais de 10%. O mercado está em crise mesmo? Montadoras específicas estão crescendo cada vez mais. Então, se você ficou curioso com isto, clica no vídeo que está passando agora na sua tela, que eu te espero lá. Até o próximo!